Bom, então nós dando sequência, né, ao estudo do livro Paulo e Estevão, nós vamos ainda no capítulo 8, o martírio em Jerusalém, que é da segunda parte do livro. A gente estava naquele momento, na semana passada, em que Paulo estava sendo julgado ali pelos rabinos, né, do Sinédrio ali em Jerusalém, e Cláudio Lísias, que era quem tinha levado ele, quem tinha estava responsável por ele, por conta da exaltação deles, e por conta de uma simpatia que ele tinha por Paulo também, ele resolve tirar o Paulo ali daquele apedrejamento que estava começando a acontecer, mais ou menos parecido com o que aconteceu com Estevão. E ele fala: não, eu só vou trazer o Paulo de volta aqui às autoridades quando os ânimos estiverem mais equilibrados novamente. E vamos dar sequência então nesse ponto. Antes que se verificassem novos tumultos, Ananias declarou que o julgamento de Paulo de Tarso, consoante a ordem recebida, prosseguiria na próxima sessão do tribunal, a realizar-se daí a 3 dias. Então aí o Ananias, né, que era o chefe ali dos rabinos, falou: então tá bom, então nós vamos daqui a 3 dias continuar, acabar o julgamento dele. Os guardas retiraram o prisioneiro com grande cautela, enquanto os israelitas mais eminentes buscavam conter os protestos isolados dos que acusavam Cláudio Lísias de parcial e simpatizante do novo credo. Aí começaram a se rebelar contra o Cláudio Lísias, né? Reconduzido à cela silenciosa, Paulo pôde respirar e refazer o ânimo para enfrentar a situação. Experimentando justa simpatia por aquele homem valoroso e sincero, o tribuno tomou novas providências a seu favor. Então, olha aqui, ó. Realmente o Cláudio Lísias, ele passou a cultivar uma certa simpatia por Paulo. Pelo que o que ele ouviu de Paulo falar, né, a postura dele e tudo mais. E aí, inclusive, na cela, na prisão, ele passou a também tratar ele diferente. O ex-doutor da lei estava mais satisfeito e aliviado. Teve um guarda para atendê-lo em qualquer necessidade, recebeu água em abundância, remédio, alimentos e a visita dos amigos mais íntimos. Então, realmente já mudou um pouquinho a cena ali para Paulo, né? Essas mostras de apreço muito o comoviam. Espiritualmente sentia-se até mais confortado. Doía-lhe, porém, o corpo ferido e fisicamente estava exausto. Depois de palestrar alguns minutos, conforme a permissão recebida, com Lucas e Timóteo, sentiu que certas preocupações dolorosas lhe amarguravam o coração. Então, olha aqui, ó, quem estava ali presente também, né, e que estava já podendo visitar Paulo. O próprio Lucas, né, e o Timóteo. Mas aí ele estava sentindo alguma preocupação amarga ali no coração. Seria justo pensar numa viagem a Roma quando seu estado físico era assim precário? Então ele já estava questionando se realmente ele ia conseguir chegar a Roma, né? Resistiria por muito tempo às tremendas perseguições iniciadas em Jerusalém? Contudo, as vozes do mundo superior haviam-lhe prometido essa viagem à capital do império. Então a própria Abigail tinha falado para ele, né? Você vai para Roma, mas não é como você imaginava. E depois de lá que a gente vai se reunir no mundo espiritual. Mas agora ele estava duvidando, ele estava questionando: será que eu vou aguentar? Será que realmente não mudaram os planos? Mas se lembrando que o mundo espiritual superior, né, tinha falado para ele, prometido a ele essa realização ali ainda na vida dele. Não deveria duvidar das promessas feitas em nome do Cristo. Certa fadiga, aliada à grande amargura, começava a infirmar-lhe as esperanças sempre ativas. Mas, caindo numa espécie de modorra, percebeu, como de outras vezes, que uma viva claridade inundava o cubículo ao mesmo tempo que suavíssima voz lhe sussurrava. Então, nessa
questão ali de amargura, dúvida, né? Ele começou a entrar num transe, como já aconteceu outras vezes, e perceber que o mundo espiritual, alguém do mundo espiritual estava chegando próximo dele. E, inclusive, ele já começou a ouvir essa voz, além da claridade, né? Regozija-te pelas dores que resgatam e iluminam a consciência. Então, olha já o que ele ouve de cara, né? Que isso daqui é mensagem para nós, né? As dores que a gente passa e que às vezes a gente lamenta ou duvida, questiona, o Espírito que chegou ali para ele já fala: regozija-te pelas dores que resgatam e iluminam a consciência. Então, as dores tanto ajudam a nos desfazermos de coisas do passado, como a iluminar a nossa própria consciência. Ainda que os sofrimentos se multipliquem, renova os júbilos divinos da esperança. Então, por mais que pior que seja, né, a situação, a confiança e a esperança, né, de dias melhores, a gente nunca pode faltar. E Paulo, nesse momento, está sendo lembrado disso. E olha que Paulo é Paulo, né? Então, ele, nesse momento, né, estava questionando, duvidando de até onde ele conseguiria chegar, né, vivo, encarnado. E ainda segue ouvindo as vozes, né? Guarda o teu bom ânimo, porque assim como testificaste de mim em Jerusalém, então olha quem está falando, né? Assim como testificaste de mim, é o Cristo falando para ele. Em Jerusalém, importa que o faças também em Roma. Então a promessa, porque ele duvidou se ele iria para Roma, né? Então o Cristo vem para ele e fala: o que você até agora testificou, testemunhou aqui em Jerusalém, você vai ter que usar essas forças para também testemunhar lá. De pronto sentiu que novas forças lhe retemperavam o combalido organismo. A claridade da manhã surpreendeu-o quase bem disposto. Nas primeiras horas do dia, Estefânio procurava-o com certa ansiedade. Recebido com afetuoso interesse, o rapaz informou o tio dos graves projetos que se tramavam na sombra. Então, o Estefânio, né, só lembrando, é o filho da irmã Dalila dele, né, que tinha visitado ele antes daquele episódio do Sinédrio. E ele veio para falar algumas novidades que não eram boas. Estavam tramando mais coisa contra Paulo. Os judeus haviam jurado exterminar o convertido de Damasco, ainda que para isso houvessem de assassinar o próprio Cláudio Lísias. Então, olha que ponto, né, do fervor, né, dos ânimos daqueles judeus que estavam ali, né? Chegaram a ponto de cogitar, se tivesse que matar o Cláudio Lísias, que era, né, um romano, eles iriam fazer para poder matar Paulo. O ambiente no Sinédrio era de atividades odiosas. Projetava-se matar o pregador da gentilidade à plena luz do dia, na próxima sessão do tribunal. Mais de 40 comparsas, dos mais fanáticos. A gente começa a ter uma noção do tamanho do negócio, né? Imagina, mais de 40, porque existiam. Eu acho que em todo lugar existe, né? Os mais exaltados, os mais ponderados, os mais em cima do muro. Mas na questão agora do Paulo, está falando dos mais fanáticos, né? Os que eram mais exaltados e que prometeram fazer isso, eram 40. 40 pessoas desequilibradas querendo matar o Paulo, imagina. Haviam prometido solenemente a consecução do sinistro desígnio. Paulo tudo ouviu e, calmamente chamando o guarda, disse-lhe: Peço-te conduzir este moço à presença do chefe dos tribunos, para que o ouça sobre um assunto urgente. Então imaginem que Paulo o tempo todo tem se demonstrado pronto para qualquer testemunho. E ele já, em algum momento, tinha entendido que até que se tivesse que morrer em Jerusalém, no Sinédrio, como aconteceu com Estevão, ele faria isso.
Mas se o próprio Cristo volta ou passa a mensagem de que ele vai ter que chegar em Roma, então agora ele se esforça para não morrer em Jerusalém. Então, se ele está ouvindo isso do sobrinho, aí o que ele faz? Toma providência e fala assim, ó, levem o menino até o Cláudio Lísias para ele ouvir o que ele veio me contar. Assim, Estefânio foi levado a Cláudio Lísias, apresentando-lhe a denúncia. O arguto e nobre Patrício, com o tato político que lhe caracterizava as decisões, prometeu examinar devidamente a questão, sem deixar presumir a adoção de providências definitivas para burlar a conjura. Quer dizer, o Cláudio Lísias, de certa forma, acreditou, mas ao mesmo tempo querendo se certificar de que realmente tudo aquilo que estava sendo dito não era boato, não era invenção, não era algo para, de alguma maneira, proteger Paulo, né? Ou livrar Paulo da prisão ou de uma condenação. Agradecendo a comunicação, recomendou ao jovem o máximo cuidado nos comentários da situação, a fim de não exacerbar maiormente os ânimos partidários. Na solidão do seu gabinete, o tribuno romano pensou seriamente naquelas perspectivas sombrias. O sinédrio, na sua capacidade de intrigar, porque imaginem, né, o Cláudio Lísias ouviu o menino dizer que se fosse preciso iriam matar ele mesmo. E então ele estava agora no jogo aí de risco. E aí ele agora questionando ou considerando do que o sinédrio é capaz, né? O sinédrio, na sua capacidade de intrigar, poderia promover manifestações do povo sempre versátil e agressivo. Rabinos apaixonados podiam mobilizar facínoras e, quiçá, assassiná-lo em condições espetaculares. Então ele começou a considerar que era possível mesmo que o fanatismo dos hebreus, ou deles, do povo ali do Sinédrio, seria capaz de fazer. Mas a denúncia partia de um jovem, quase criança. Além disso, tratava-se de um sobrinho do prisioneiro. Ele questionando, né, o quanto que podia ser verdade ou poderia ser realmente uma invenção, vindo ainda mais de um jovem, quase criança. Teria dito a verdade ou seria mero instrumento de possível mistificação afetiva, nascida de justas preocupações da família? Então, será que não é a família extremamente preocupada com Paulo e inventando tudo aquilo? Ainda bem não conseguira destrinchar as dúvidas para afirmar conduta quando alguém pedia o obséquio de uma entrevista. Então ele ainda não tinha nem concluído, chegou outra pessoa para falar com ele. Desejoso de atreguar cogitações assim graves, acedeu prontamente. Abriu a porta luxuosa e um velhinho de semblante calmo apareceu sorridente. Olha isso, um velhinho de semblante calmo. A gente começa também a formar a ideia, né, das figuras. Cláudio Lísias alegrou-se. Conhecia-o de perto. Devia-lhe favores. O visitante inesperado era Tiago. Olha lá, o Tiago, o apóstolo, que chamou Paulo, pediu socorro para Paulo. Tiago já está velhinho. Que vinha interpor sua generosa influência em favor do grande amigo de suas edificações evangélicas. Então, e olha que Cláudio Lísias conhecia Tiago e, de certa forma, devia favores a Tiago. Olhem o papel de Tiago, que lá atrás a gente não entendia muito bem. Não, ele é um desertor. Ele é alguém que fraquejou no cristianismo. O próprio Paulo já reconhece Tiago no começo desse capítulo, com uma certa até consideração maior. E agora é Tiago vindo também pedir de alguma maneira para resolver a questão de Paulo, né? O filho de Alfeu repetiu o plano já denunciado por Estefânio minutos antes. Quer dizer, a primeira coisa que acontece é que Tiago confirma o que o sobrinho de Paulo tinha ido dizer. Então não era invenção da família. O próprio Tiago repetiu.
E foi mais longe. Contou a história comovedora de Paulo de Tarso, revelando-se como testemunha imparcial de toda a sua vida e esclarecendo que o apóstolo viera à cidade por insistência de sua parte, a fim de combinarem momentosas providências atinentes à propaganda. Concluía a extensão atenciosa pedindo ao amigo ilustre medidas eficazes para evitar o monstruoso atentado. Maiormente apreensivo agora, o tribuno ponderou: vossas considerações são justas. Entretanto, sinto dificuldades para coordenar providências imediatas. Então, o Cláudio Lísias não estava encontrando como fazer uma solução que fosse viável, né? Perante o cargo que ele exercia, né? Frente aos judeus, frente aos romanos. Não será melhor aguardar que os fatos se apresentem e reagir, então, à força com a força? Então, o Cláudio Lísias achou que ele não deveria tomar uma providência porque iria ser cada vez mais chamado, provavelmente, de parcial no julgamento de Paulo ou simpatizante do cristianismo. Ele teve um certo receio e falou assim: antes de da gente ouvir boatos ou alguma que vazou ali do que estava planejando no Sinédrio, e antes de tomar providência, vamos esperar acontecer de fato? E aí a gente coloca a força, porque ele tinha, né, todo o exército romano ali a seu favor. Tiago esboçou um sorriso de dúvidas e sentenciou: sou de parecer que vossa autoridade encontre recursos urgentes. Conheço as paixões judaicas e o furor de suas manifestações. Nunca poderei esquecer o odioso fermento dos fariseus no dia do Calvário. E olha se não é verdade. Olha o que é esse povo exaltado. Porque os romanos, de certa forma, tiveram também, de alguma maneira, teriam a possibilidade de livrar o Cristo, condenar o Cristo. Mas o Cristo, quando foi levado a eles, o que eles fizeram? Lavaram as mãos e entregaram o Cristo a esse povo exaltado. E Tiago está chamando atenção. Fala assim, eu não duvido do que eles sejam capazes. Eles são capazes de tudo. Crucificaram. E o Tiago fala assim, e eu não consigo esquecer esse dia e não consigo deixar de ter receio de que aconteça de novo um dia como aquele. Se receio pela sorte de Paulo, temo igualmente por vós mesmo. Quer dizer, o Tiago falou assim: pode você entrar no jogo deles, na dança. A multidão de Jerusalém é criminosa muitas vezes. E isso é exatamente o que aconteceu com Jesus. Foi entregue nas mãos deles. E foram eles. Não podemos falar eles como sendo só terceira pessoa, né? Como se a gente não tivesse a ver com aquilo, mas é que está chamando a atenção do exagero das emoções dos fariseus, dos hebreus ali. Mas quem de nós não consegue ou consegue afirmar que não estava lá, que não fazia parte de algum desses momentos, né? E essa multidão de Jerusalém é criminosa muitas vezes, o Tiago está falando. Lísias franziu a testa e refletiu um longo tempo. Mas, arrancando de sua indecisão, o velho Galileu apresentou-lhe a ideia de transferir o prisioneiro para Cesareia. Então, se o Cláudio Lísias não estava conseguindo tomar uma decisão, o Tiago ainda dá a ideia. Transferir Paulo para Cesareia, que era a cidade próxima, mais ou menos, de Jerusalém, que era uma cidade portuária, né? Que tinha ali já nas beiras ali do mar. Tendo em vista um julgamento mais justo. Então, seria como se transferisse ele para outra instância, né, de julgamento.
A medida teria a virtude de subtrair o apóstolo do ambiente irritado de Jerusalém e faria abortar de início o plano de homicídio. Além disso, o tribuno permaneceria a salvo de suspeitas injustas. Porque aí o Cláudio Lísias estava fazendo assim, ó, se vocês, no tribunal de vocês, vocês se exaltaram demais, vamos levar para uma instância superior onde as pessoas tenham condições de julgar com mais serenidade, com equilíbrio, com sabedoria, não com paixões, né, exageradas. Então o Tiago está dando essa ideia. Falou, primeiro porque tira eles desse fermento que está acontecendo em Jerusalém, salva Paulo, leva ele para a possibilidade de um julgamento mais justo e te livra dessa também, né? Mantendo íntegras as tradições de respeito em torno de do seu nome por parte dos judeus malevolentes e ingratos. O feito seria conhecido apenas dos mais íntimos e o patrício designaria uma escolta de soldados corajosos para acompanhar o prisioneiro, devendo sair de Jerusalém depois da meia-noite. Olha isso, transferir sem dar satisfação para os judeus. Depois ficam sabendo, foi transferido para ser julgado em outro lugar, saindo de madrugada, escoltado por romanos, né? Cláudio Lísias considerou a excelência das sugestões e prometeu pô-las em prática nessa mesma noite. Logo que Tiago se despediu, o romano chamou 2 auxiliares de confiança e deu as primeiras ordens para a formação da escolta forte de 130 soldados. Vocês têm noção? 130 soldados foram designados para transferir o prisioneiro. Mas não foi só isso. 130 soldados, 200 arqueiros e 70 cavaleiros. 400 homens acompanharam Paulo nesse momento da trajetória dele, sob cuja proteção Paulo de Tarso haveria de comparecer perante o governador Félix. Então, a gente, nesses detalhes, a gente começa a tomar conhecimento do perigo realmente que era, né? Imaginem, a gente sabe, né, o que é ver um grupo de pessoas exaltadas brigando, né, violência na rua, às vezes por conta de 2 pessoas que se desentendem. Imaginem o que era isso naquele momento em Jerusalém que fez esse Cláudio Lísias mobilizar 400 homens romanos para deslocar um prisioneiro com segurança e levar ele perante a esse governador, o governador Félix, que seria lá em Cesareia, no grande porto palestinense. Os prepostos, atendendo às instruções recebidas, reservaram para o prisioneiro uma das melhores montarias. À alta noite, Paulo de Tarso foi chamado com grande surpresa. Cláudio Lísias explicou-lhe, em poucas palavras, o objetivo de sua decisão e a extensa caravana partiu em silêncio rumo a Cesareia. Dado o caráter secreto das providências tomadas, a viagem correu sem incidentes dignos de menção. Apenas muitas horas depois, partiam da Torre Antônia os respectivos informes, convencendo-se os judeus, com grande desapontamento, da inutilidade de quaisquer represálias. Então, só depois que eles informaram aos judeus que o prisioneiro tinha sido transportado, né, transferido para Cesareia. Em Cesareia, o governador recebeu a expedição com enorme espanto. Conhecia o renome de Paulo e não era estranho às lutas que sustentava com os irmãos de raça, mas aquela caravana de 400 homens armados para proteger um preso era de causar admiração. Então, realmente, é um fato que a gente não faz ideia, né? Admirando até o próprio governador de Cesareia. Depois do primeiro interrogatório, o preposto máximo do império na província sentenciou: atento à origem judaica do acusado,
Nada posso julgar sem ouvir o órgão competente de Jerusalém. Então, olha, as regras, né, as leis existem e eles todos ali tentam, na verdade. Então, existem alguns conceitos que eles não menosprezavam. O próprio Paulo, por exemplo, no julgamento de uma pessoa, se ela fosse de origem hebraica, eles tinham que ouvir o que ele tinha a dizer para depois condenar. Se não fosse, eles poderiam condenar. Agora, o romano ali, olha como a ética, né, a moral entre eles existiam essas regras. Então, o romano, entendendo que Paulo tinha origem judaica, falou assim: eu não posso julgar sem ouvir o órgão competente, que era o próprio Sinédrio em Jerusalém. Tudo bem que é em outro lugar, tudo bem que é por outra pessoa, mas ele teria que fazer isso. E mandou que o Sinédrio se fizesse representar na sede do governo com a maior urgência. Então, só de deslocar, né, do ambiente, muitos não acompanham. Então, aqueles que acabam se juntando ao grupo e aumentando o risco, né, a violência e tudo mais, muitos ficam. Mas alguns dos representantes do Sinédrio deveriam comparecer lá na Cesareia para poder fazer parte do julgamento. Os israelitas estavam sumamente satisfeitos com a ordem. É claro, né? Ficaram felizes de ter sido chamados então para participar desse julgamento. Consequentemente, 5 dias depois da remoção do apóstolo, o próprio Ananias fizera questão de chefiar o conjunto de autoridades do Sinédrio e do templo, que acorreram a Cesareia com os projetos mais estranhos relativamente à situação do adversário. Então saíram alguns, né, já com ideias estranhas, como ele fala aqui, né, Emmanuel? Os velhos rabinos, conhecendo o poder da lógica e a formosura da palavra do ex-doutor de Tarso, fizeram-se acompanhar de Tértulo, uma das mais notáveis mentalidades que cooperavam no colendo sodalício. Então chamaram porque sabiam que Paulo não era fácil, né, de se vencer na palavra, na troca de ideias, né? Então levaram alguém do lado deles que também era das inteligências maiores, né, para poder fazer esse julgamento e impressionar talvez o juiz. Improvisado o tribunal para decidir o feito, o orador do sinédrio teve a prioridade da palavra, usando-a em tremendas acusações contra o indiciado réu, desenhando a cores negras todas as atividades do cristianismo e terminando por pedir ao governador a entrega do acusado aos seus irmãos de raça, a fim de por eles, assim de ser por eles devidamente julgado. Concedido ao ex-rabino o ensejo de explicar-se, então aí primeiro falou Tértulo, agora o Paulo tinha o direito de se explicar. Paulo começou a falar com grande serenidade. Félix lhe observou logo os elevados dotes intelectuais, os primores dialéticos e ouvia-lhe a argumentação com invulgar interesse. Então, Paulo começou a despertar a atenção, inclusive do governador, de Félix, né, pela sabedoria e a fala dele. Os anciães de Jerusalém não sabiam ocultar a própria ira. Se possível, teriam espostejado o apóstolo ali mesmo, tal a irritação que os assomava, a contrastar com a tranquilidade transparente da oratória e da pessoa do orador adverso. Então, os judeus não conseguiam se segurar na raiva, né? E Paulo estava mostrando, na verdade, um equilíbrio. O governador teve grande embaraço para pronunciar o veredicto. Então, depois de tudo ouvir, né, e de ficar fascinado com Paulo, ele teve dificuldade, até uma certa dificuldade para falar o veredito. De um lado, via os anciães de Israel em atitude quase colérica, reclamando direitos de raça. Do outro, contemplava o apóstolo do evangelho calmo, imperturbável,
senhor espiritual do assunto, a esclarecer todos os pontos obscuros do processo singular com a sua palavra elegante e refletida. Reconhecendo o extremo valor daquele homem franzino e envelhecido, cujos cabelos pareciam encanecidos por dolorosas e sagradas experiências, o governador Félix modificou apressadamente suas primeiras impressões e encerrou os trabalhos nesses termos: Senhores, reconheço que o processo é mais grave do que julguei à primeira vista. Neste caso, resolvo adiar a sentença definitiva até que o tribuno Cláudio Lísias seja convenientemente ouvido. Então, ele também ganhou a simpatia, de certa forma, né, do governador. E com dificuldade para condenar ele ou para entregar os judeus, ele falou assim: eu acho que eu não estou concluído, eu quero ouvir Cláudio Lísias, o que ele tem a dizer. Os anciães morderam os lábios. Debalde, o sumo sacerdote, solicitou a continuação dos trabalhos. O mandatário de Roma não modificou o ponto de vista e a grande assembleia dissolveu-se com imenso pesar dos israelitas constrangidos a regressar, extremamente desapontados. Então eles ainda tentaram, mas o governador estava decidido e eles tiveram que ir embora então de Cesareia, né? Félix, entretanto, passou a considerar o prisioneiro com maior deferência. No dia seguinte foi visitá-lo, concedendo-lhe permissão para receber os amigos na sala do expediente. Depreendendo que Paulo gozava de grande prestígio entre e perante todos os seguidores da doutrina do profeta Nazareno, imaginou desde logo tirar algum proveito da situação. Então, o governador admirou Paulo, né? Mas de certa forma ele ainda queria, com os olhos, né, muito voltados para o materialismo ainda, não compreendendo totalmente a mensagem. Ele admirava a figura sábia, né, e poderosa, e aí ele acabou sendo atraído pela figura de Paulo, mas querendo, de alguma maneira, tirar proveito daquilo. Cada vez que o visitava, surpreendia-lhe maior acuidade mental, a interessá-lo pela sua palestra viva e palpitante de observações sábias, no conceito e na experiência da vida. Certo dia, o governador abordou jeitosamente o prisma dos interesses pessoais. Então ele começou a visitar com frequência Paulo, né? Aí até chegar num momento em que ele começou a sondar Paulo de alguns interesses pessoais, insinuando-lhe a vantagem da sua libertação, de maneira a atender às aspirações da comunidade cristã, a que emprestava tanto relevo. Paulo, porém, observou resoluto. Então, o governador começou a falar que estava pensando numa maneira de libertar Paulo. E aí, Paulo, ouvindo aquilo, né, não sou tanto de vossa opinião. Sempre considerei que a primeira virtude do cristão é estar pronto para obedecer à vontade de Deus em qualquer parte. Então, olha isso, né? Aí, nesse momento da vida de Paulo, o governador está propondo restituir a liberdade dele. E olha o que ele está falando. Eu não penso muito assim. Eu sempre considerei que o cristão tem que estar pronto a obedecer à vontade de Deus. Como se ele está preso fosse da vontade de Deus naquele momento, em qualquer parte, em qualquer momento. Certo, não estou detido à revelia de sua assistência e proteção. Quer dizer, ele tem consciência disso, que eu estou preso e não é por falta de proteção e assistência divina. E desta forma acredito que Jesus julga melhor conservar-me prisioneiro nos dias que correm. Olha a maneira que Paulo consegue enxergar as coisas, né? Assim, Jesus acha que talvez seja melhor eu preso, porque se eu estiver lá fora, talvez eu esteja morto. Servi-lo-ei, pois, como se estivesse em plena liberdade de corpo. Então não é a prisão que impede Paulo de continuar sendo um cristão livre. Apesar do corpo estar preso, né?
a alma dele vai demonstrar o quanto que ele é livre em pensamento, né? E aí ele falando aquilo, entretanto, continuou Félix, sem coragem para ferir diretamente o ponto. Vossa independência não seria coisa muito difícil. Então, o governador ainda querendo tocar de novo no assunto, mas ainda não foi no ponto chave. Mas falou assim, mas talvez não seja muito difícil te colocar livre. Como assim? Não tendes amigos ricos e influentes em todos os recantos provinciais? Perguntou agora o governador, né? Interrogou o preposto governamental de maneira ambígua. Que desejais dizer com isso? Perguntou o apóstolo por sua vez. Creio que se conseguisseis o dinheiro suficiente para atender aos interesses pessoais de quantos hajam de funcionar no processo, estaríeis completamente livre da ação da justiça dentro de poucos dias. Então, falando para Paulo que se ele subornar, né, os responsáveis pelo julgamento, conseguir dinheiro suficiente, ele vai estar livre. Paulo compreendeu as insinuações mal veladas e nobremente revidou. Percebo agora. Falais de uma justiça condicionada ao capricho criminoso dos homens. Essa justiça não me interessa. E olha, ele está considerando a própria vida. A vida de alguém que está fazendo um trabalho no bem. Ele poderia falar assim: poxa, eu sou importante para a divulgação do cristianismo. Eu acho que não teria problema eu pagar por isso, né? Porque tantas coisas acontecem, né? Tirando agora daquele momento dele, né? Passando para os nossos dias de hoje. Quantas pessoas não pensam que realmente, para evitar uma multa, é melhor dar um dinheirinho para o guarda? Para evitar um problema maior, é melhor dar um presente para tal pessoa, para tal político, para tal influente. E Paulo, nem para livrar a vida, conseguiu concordar com o assunto. Ser-me-ia preferível conhecer a morte no cárcere, a servir de obstáculo à redenção espiritual do mais humilde dos funcionários de Cesareia. Olha isso. Eu prefiro morrer do que servir de obstáculo à redenção espiritual. Olha o que ele está considerando. Se eu pagar para alguém, der propina para alguém, eu estou sendo obstáculo à melhoria espiritual daquela pessoa. Mesmo que fosse, como ele fala, do mais humilde dos funcionários da Cesareia. Dar-lhes dinheiro em troca de uma independência ilícita seria habituá-los ao apego dos bens que lhes não pertencem. Minha atividade. Olha a coragem de Paulo, além de pensar assim, de falar assim para o governador, que tem nas mãos a libertação dele ou a condenação dele. Minha atividade seria então um esforço reconhecidamente perverso. Além do mais, quando temos a consciência pura, ninguém nos pode tolher a liberdade. E eu me sinto aqui tão livre como lá fora, na praça pública. Então ele falando agora para o governador, a minha consciência está em paz. Eu me sinto tão livre quanto se eu estivesse lá fora. E se eu sair daqui dessa maneira, a minha consciência não vai estar mais pura. O governador recebeu a observação franca e áspera, disfarçando o seu enleio. A lição humilhava-o duramente. Imagina, você tentando, né, dar um jeitinho de falar algo e ouve isso do Paulo, né, do acusado, humilhou ele, o governador. A lição humilhava-o duramente e desde então desinteressou-se da causa. Então, se até agora o governador estava mantendo ele preso, visitando, porque ele tinha interesses pessoais, naquele momento ele perdeu o interesse, porque ele viu, primeiro, que não ia tirar nada de Paulo
que fosse em benefício próprio, e na verdade ele foi ferido no orgulho dele, né? Então foi humilhado pela resposta de Paulo. Já havia, porém, comentado entre os amigos mais íntimos a privilegiada inteligência do prisioneiro de Cesareia. E daí a dias, sua jovem esposa Drusila manifestava-lhe o desejo de conhecer e ouvir o apóstolo. A seu mau grado, não pôde esquivar-se, acabou por levá-la à presença do ex-rabino. Então, ele já tinha desistido, iria abandonar, mas como ele já tinha comentado com muita gente, no caso, a própria esposa demonstrou interesse, ele acabou tendo que levar. Judia de origem, quer dizer, a esposa dele, a Drusila, era judia de origem. Não se contentou qual fizera o marido com simples indagações superficiais. Então, apesar do governador ter ido conversar várias vezes com Paulo, sondava superficialmente, porque ele não tinha, né, uma visão espiritual para se interessar pelo mais importante do que Paulo tinha para passar. Mas a esposa não, a esposa já tinha. Desejosa de sondar-lhe as ideias mais profundas, pediu-lhe um comentário geral da nova doutrina que esposara e procurava difundir. Então ela pediu para que ele explicasse o que era realmente o cristianismo. Perante destacadas figuras da corte provincial, o valoroso apóstolo dos gentios fez brilhante panegírico do evangelho, ressaltando a inolvidável exemplificação do Cristo e os deveres do proselitismo que repontava de todos os cantos do mundo. A maioria, então olha isso, essa conversa não estava só entre a esposa e Paulo, ou entre a esposa e o governador e Paulo. Tinha uma corte onde ela pediu. E aí Paulo falando, né? Uma série de coisas, né? A maioria dos ouvintes escutava-o com evidentes mostras de interesse. Mas, quando ele começou a falar da ressurreição e dos deveres do homem em face das responsabilidades no mundo espiritual, é a mesma coisa que aconteceu em outros lugares, né, que Paulo passou. Quando ele falava das profecias, do que todo mundo se interessava. Aí quando falavam, ele foi morto, mas não morreu. E ele falou que tudo que a gente fizer aqui, a gente vai responder do lado de lá. Aí, ó, o governador fez-se pálido e interrompeu a pregação. Por hoje basta, disse com autoridade. Meus familiares poderão ouvir-nos de outra feita, ouvir-vos de outra feita, se lhes aprouver. Pois quanto a mim, não creio na existência de Deus. Quer dizer, para mim basta essa reunião aqui, acabou. Vamos embora. Se vocês quiserem depois ir conversar com ele, tudo bem. Mas eu não acredito em Deus. É baboseira aqui o que está falando agora. Paulo de Tarso recebeu a observação com serenidade e respondeu com benevolência. Ai, vai abrir a boca de novo Paulo para falar para ele, né? Agradeço a delicadeza da vossa declaração, e todavia, senhor governador, ouso encarecer-vos a necessidade de ponderar o assunto. Por quê? Quando um homem afirma não aceitar a paternidade do Todo-Poderoso, é que, em regra, se arreceia do julgamento de Deus. Olha o que ele falou para o governador. Eu acho que você deve considerar melhor o que você está falando, porque quem fala que não acredita em Deus é porque tem medo do julgamento dele perante o que você está fazendo. Félix lançou-lhe um olhar raivoso e retirou-se com os seus, prometendo a si próprio deixar o prisioneiro entregue à sua sorte. Então, desse dia em diante, o governador realmente aí criou uma antipatia por Paulo a ponto de falar assim, não, agora vou deixar ele entregue à própria sorte. À vista disso, embora respeitado pela franqueza e lealdade, Paulo houve de amargar 2 anos de reclusão em Cesareia. Olha isso, mais 2 anos da vida de Paulo. Agora, dentro dessa prisão em Cesareia.
Tempo esse aproveitado em relações constantes com as suas igrejas bem-amadas. Então, olha isso, Paulo não tem tempo perdido com ele. Passou 2 anos na cadeia, tempo esse bem aproveitado. De alguma maneira, ele procurou continuar beneficiando as igrejas, as pessoas, os simpatizantes que seguiam ali o cristianismo. Inumeráveis mensagens iam e vinham, trazendo consultas de levados pareceres e levando pareceres e instruções. A esse tempo, o ex-doutor de Jerusalém chamou a atenção de Lucas para o velho projeto de escrever uma biografia de Jesus, valendo-se das informações de Maria. Então, vocês se lembram que ele mesmo, quando saiu de Éfeso, ele falou que ele queria conversar mais tempo com Maria para poder escrever sobre a vida de Jesus, sobre os relatos dela. E agora, vendo que ele, na verdade, ia ficar preso, ia a Roma e provavelmente estava no fim da trajetória dele, nessas conversas é quando surge a orientação por parte dele para Lucas, para que fosse fazer essa conversa, tirar essas informações de Maria, para escrever o Evangelho segundo essas informações. Lamentou não poder ir a Éfeso, incumbindo deste trabalho, que reputava de capital importância para os adeptos do cristianismo. Então, olha isso, vem de Paulo, pedindo a Lucas, porque ele já estava preso, que fosse atrás desse trabalho. O médico amigo satisfez-lhe integralmente o desejo, legando à posteridade o precioso relato da vida do mestre. Então, o Evangelho de Lucas vem daí. Vem de um pedido de Paulo, preso, ao querido Lucas, né? Aí conversar com Maria e depois deixar o seu próprio Evangelho. Rico de luzes e esperanças divinas. Terminadas as anotações evangélicas, o espírito dinâmico do apóstolo da gentilidade encareceu a necessidade de um trabalho que fixasse as atividades apostólicas logo após a partida do Cristo. Então, olha aqui, mais uma orientação e pedido de Paulo. Além do evangelho, ele deixou claro, falou assim, é importante a gente deixar para a humanidade o relato do que aconteceu depois da partida do Cristo. Porque todos os evangelhos falam até o Cristo, a crucificação. E depois do Cristo? Para que o mundo conhecesse as gloriosas revelações do Pentecostes. E assim se originou o magnífico relatório de Lucas, que é Atos dos Apóstolos. Então, o Atos dos Apóstolos no Evangelho é escrito por Lucas a pedido de Paulo para continuar a descrição da sequência depois da morte do Calvário, da ressurreição e das notícias, né, ali do cristianismo nessa fase. Não obstante a condição de prisioneiro, uia, né, Adila? Não obstante a condição de prisioneiro, o convertido de Damasco não relaxou o trabalho um só dia, valendo-se de todos os recursos ao seu alcance, em favor da difusão da Boa Nova. O tempo corria célere. Os israelitas, no entanto, nunca desistiram do primitivo plano de eliminar o valoroso campeão das verdades do céu. O governador foi abordado várias vezes sob a oportunidade de reenviar o encarcerado a Jerusalém. Entretanto, ao lembrar-se de Paulo, a consciência lhe vacilava. Olha isso, o governador entregou ele à própria sorte, mas a consciência dele foi ferida. E ferida de maneira, por mais que a gente tente, esconde, drible, ocupe a cabeça com outra coisa, não tem como. Então, o governador poderia entregar Paulo para que os judeus fizessem o que quisessem? Sim.
Mas a consciência dele foi... Porque Paulo falou a verdade. E ele sabia, apesar de ser orgulhoso, ele sabia que tinha verdade naquilo que Paulo falou para ele. E então, por isso, ele não entregava Paulo, por uma cobrança da própria consciência. Além do que, por si mesmo, observara, ouvira o tribuno Cláudio Lísias, que lhe falara do ex-rabino com indisfarçável respeito. Mas por medo dos poderes sobrenaturais atribuídos ao apóstolo, que por dedicação aos seus deveres de administrador, resistiu a todas as investidas dos judeus. Olha isso. Mas por medo do que pudesse acontecer, porque ele ouviu tantos relatos que ele falou assim: meu Deus, eu não acredito em Deus, mas talvez ele exista, talvez ele tenha poderes e talvez eu não possa com eles. Então, mais por medo dos poderes sobrenaturais que Paulo tinha demonstrado em algumas situações, do que por dedicação como governador, né, ou administrador ali do local, é que ele não entregou Paulo aos judeus, mantendo-se firme no propósito de custodiar o acusado até que surgisse o ensejo de um julgamento mais ponderado. Mas olha isso, nisso se passou 2 anos. 2 anos de prisão contava a folha corrida do grande amigo dos gentios. Uma ordem imperial transferira Félix para a administração de outra província. Sem esquecer a mágoa que a franqueza de Paulo lhe causara, fez questão de o abandonar à própria sorte. Então aí passou-se, né, esses 2 anos, mas aí ele não decidiu, mas ele foi transferido. O novo governador, Pórcio Festo, chegou a Cesareia em meio de ruidosas manifestações populares. Jerusalém não poderia esquivar-se às homenagens políticas, e tão logo assumira o poder, o ilustre patrício foi visitar a grande cidade dos rabinos. Então, o novo governador Pórcio Festo acabou indo a Jerusalém. O Sinédrio aproveitou o ensejo para requisitar instantaneamente o velho inimigo de tantos anos. Um grupo de doutores da lei antiga buscou avistar-se cerimoniosamente com o generoso romano, solicitando a restituição do prisioneiro para julgamento do tribunal religioso. Festo recebeu a comissão cavalheirescamente e mostrou-se inclinado a atender, mas, prudente por índole e por dever do cargo, declarou que preferia solucionar a questão em Cesareia, onde lhe facultava conhecer o assunto com os detalhes imprescindíveis. Então ele até ponderou, né? Mas falou assim: não, mas eu prefiro resolver aqui em Cesareia, ou pelo menos entender melhor o que é esse caso. Para esse fim, convidava os rabinos a acompanhá-lo no seu regresso. Então falou assim: eu não vou trazer ele para cá, para Jerusalém. Mas se vocês quiserem, então vocês venham comigo. Os israelitas exultaram de contentamento, quer dizer, gostaram também da opção, né? Bom, vamos poder tentar de novo. Espalharam-se os mais sinistros projetos para a recepção do apóstolo em Jerusalém. Então, olha aí. Aí começaram a maquinar de novo o que iria ser feito com aquele prisioneiro. O grande inimigo, né, da lei mosaica. O governador ali ficou 10 dias, mas antes de que regressasse, alguém se encaminhava a Cesareia, de coração oprimido e ansioso. Então, antes, né, que ele fosse com os rabinos, Lucas, né, era Lucas, que ficou sabendo do que iria acontecer, ele partiu antes para Cesareia, porque o governador ainda tinha alguns afazeres, provavelmente ali, mas com o coração oprimido e ansioso, que, esforçado e solícito, propunha-se informar o prisioneiro de todas as singulares ocorrências. Paulo de Tarso ouvia-o com atenção e serenidade, mas, quando o companheiro passou a relatar os planos do sinédrio, o amigo do gentilismo fez-se pálido. Então, olha isso, novidade, não era mais da mesma maneira, agora novas ideias, e agora quando
Paulo escuta de Lucas o que o Sinédrio estava pretendendo fazer com ele, ele ficou pálido. Estava definitivamente assentado que o trânsfuga seria crucificado como o divino mestre, no mesmo local da caveira. Olha o que eles resolveram: fazer a mesma coisa que fizeram com Jesus. Crucificar ele no próprio monte do Calvário, da mesma maneira. Havia preparativos para encenar fielmente o drama do Calvário. O acusado carregaria a cruz até lá, arrostando os sarcasmos da populaça. E havia até quem falasse no sacrifício de 2 ladrões, para que se repetissem todos os detalhes característicos do martírio do carpinteiro. Então, olha isso. Iriam repetir exatamente o que aconteceu com Cristo, com Paulo. Poucas vezes o apóstolo manifestara tamanha impressão de espanto. Por fim, acrimonioso e enérgico, exclamou: tenho experimentado açoites, apedrejamentos e insultos por toda parte. Mas, de todas as perseguições e provações, esta é a mais absurda. O próprio médico não sabia como interpretar este conceito, quando o ex-rabino prosseguiu. Quer dizer, o próprio Lucas ficou um pouco confuso. Porque Paulo não falou o tempo todo que o cristão verdadeiro tem que estar pronto para qualquer testemunho? E se tivesse que morrer, como o Cristo morreu, pregado numa cruz, por tempo lá indeterminado, sofrendo todas as... Por quê? Por que ele achou um absurdo? Para Lucas, né, aquilo pareceu estranho. Mas Paulo segue explicando. Temos de evitar isso por todos os meios ao nosso alcance. Como encarar essa deliberação extravagante de repetir a cena do Calvário? Será que é medo que Paulo está de passar por aquilo que Jesus passou? E a gente vai ver que não é medo. Qual o discípulo que teria a coragem de submeter-se a essa falsa paródia com a ideia mesquinha de atingir o plano do mestre no testemunho dos homens? Ele não se achava justo, não achava justo ele passar por algo que o próprio Cristo deu o exemplo. Ficou marcado na história. Porque imaginem o seguinte: se Paulo fosse crucificado igual, na história então teriam, então Jesus e Paulo foram crucificados. Os dois no meio de ladrão, os dois fizeram aquela via toda carregando a cruz. Ele não achava que podia ser comparado ao Cristo. Ele deveria sim testemunhar, mas não ser comparado ao Cristo. Então esse é o problema que Paulo enxergou. Ele falou assim: nós temos que evitar isso a qualquer custo, porque eu não posso ser lembrado na história com uma morte igual a do Cristo. O Sinédrio está enganado. Ninguém no mundo logrará um calvário igual ao do Cristo. Sabemos que em Roma os cristãos começam a morrer no sacrifício, tomados por escravos misérrimos. Os poderes perversos do mundo desencadeiam a tempestade de ignomínia sobre a fronte dos seguidores do Evangelho. Se eu tiver de testificar de Jesus, falo-ei em Roma. Saberei morrer junto dos companheiros como um homem comum e pecador, mas não me submeterei ao papel de falso imitador do Messias prometido. Olha a consciência que Paulo tem, o alcance da sabedoria e da percepção das coisas. Lucas não tinha percebido isso, mas ele falou assim, eu não quero passar por imitador do Cristo, porque eu não chego aos pés do Cristo. Destarte, já que o processo vai ser novamente debatido pelo novo governador, apelarei para César. E olha aqui como é que Paulo chega a Roma.
Porque então ele resolve apelar para ser julgado pelo Supremo, por César. E isso seria onde? Em Roma. O médico fez um gesto de assombro. Como a maioria dos cristãos eminentes de todas as épocas, Lucas não conseguia compreender aquele gesto, interpretado à primeira vista como negativa do testemunho. Então, olha isso. Mesmo Paulo explicando tudo o que ele acabou de explicar, o próprio Lucas teve dificuldade. Falou assim: isso daí está parecendo uma negativa, uma fuga do testemunho. E aí, entretanto, objetou com certa hesitação: Jesus não recorreu para as altas autoridades no sacrifício da cruz. Olha aqui, Lucas rebatendo, fala assim: mas Jesus não recorreu a ninguém, Jesus se entregou. Foi condenado, ele foi como um cordeirinho para o sacrifício. Então, e Lucas tentando explicar para Paulo que talvez nenhum dos outros cristãos entenderiam essa questão de Paulo apelar para César, né? Jesus não recorreu a essas altas autoridades. E eu receio que os discípulos não saibam interpretar tua atitude como convém. Discordo de ti, respondeu Paulo resoluto. Paulo, ele é determinado, ele é sério, ele é seguro. Se as comunidades cristãs não puderem compreender minha resolução, prefiro passar a seus olhos como pedante e desatento. Ele não está nem aí para a opinião dos outros. Um mundo inteiro que ele resolveu levar a palavra, a hora que ele poderia ser mal interpretado, falou assim: ah, mas então Paulo não é ninguém mesmo, ele é um covarde, fugiu ao testemunho, apelou. Você não me importo. Se nenhum cristão, se toda a comunidade cristã não puder compreender a minha resolução, prefiro passar a seus olhos como pedante e desatento, nesta hora singular de minha vida. Sou pecador e devo desprezar o elogio dos homens. Olha isso, ele não está buscando a glória dos homens nesse momento. Ele está buscando a consciência em paz. Sou pecador e devo desprezar o elogio dos homens. Então eu não vou fazer isso para ser elogiado por ninguém. Se me condenarem, não estarão em erro. Sou imperfeito e preciso testemunhar nessa condição verdadeira de minha vida. De outro modo, seria perturbar minha consciência, provocando um falso apreço humano. Quer dizer, se eu agradar aos homens, eu vou estar ferindo a minha consciência. Muito impressionado, Lucas guardou a lição inesquecível. Olha isso, Lucas aprendeu com isso que Paulo acabou de ensinar para ele. 3 dias depois dessa entrevista, o governador regressava à sede do governo provincial, acompanhado de numeroso séquito de israelitas dispostos a conseguir a entrega do famoso prisioneiro. Pórcio Festo, com a serenidade que lhe marcava as atitudes políticas, procurou conhecer imediatamente a situação. Reviu o processo meticulosamente, inteirando-se dos títulos de cidadania romana do acusado, de acordo com a legislação em vigor. Então, olha isso, Pórcio foi investigar realmente a vida de Paulo, sabendo que ele era de origem hebraica, sabendo que ele tinha títulos de cidadania romana, que foi o que ele reclamou lá há algum tempo atrás. Então, de acordo com as legislações todas, ele estava se assegurando da real condição do prisioneiro. E notando a insistência dos rabinos, que denotavam enorme ansiedade pela resolução do assunto, provocou uma reunião para novo exame das declarações do acusado, no intuito de satisfazer a política regional de Jerusalém. O convertido de Damasco, ao quebrado de corpo, mas sempre revigorado de espírito, compareceu à assembleia sob os olhares rancorosos dos irmãos de raça.
que pleiteavam sua remoção a todo custo. O tribunal de Cesareia atraía grande multidão, ansiosa de conhecer o novo julgamento. Discutiam os israelitas, os cristãos comentavam os debates em atitude defensiva. Mais de uma vez, Pórcio Festo foi obrigado a levantar a voz, reclamando atenção e silêncio. Abertos os trabalhos da Assembleia Singular, o governador interrogou o acusado com energia cheia de nobreza. Paulo de Tarso, entretanto, respondeu a todas as arguições, com a serenidade que lhe era peculiar, não obstante a manifesta animosidade dos judeus. Declarou que em nada os havia ofendido e não se recordava de qualquer ato de sua vida no qual houvesse atacado o templo de Jerusalém ou as leis de César. Então ali aí Paulo falando que achava que não tinha nada, né? Eu vou ler só mais esse trechinho aqui para a gente encerrar. Não é tão pequeno, eu sei que a gente já passou um pouquinho. Mas então ele falando que se defendendo, fala assim, mas eu nunca ofendia vocês, eu sempre fui devoto, né, de Moisés. Festo percebeu que tratava com um espírito culto e eminente, e que não seria fácil entregá-lo ao sinédrio conforme julgara a princípio. Alguns rabinos haviam insistido para que ordenasse a remoção para Jerusalém, pura e simplesmente, a revelia de quaisquer preceitos legais. O governador não hesitaria nesse particular, fazendo valer sua influência política, mas não quis praticar um ato arbitrário antes de conhecer as qualidades morais do homem focalizado pelas intrigas judaicas. No íntimo, considerava que, se tratasse de uma personagem vulgar, poderia entregar-lhe sem receio à autoridade tirânica do sinédrio, que certo o liquidaria, mas outro tanto não aconteceria caso verificasse nobreza e inteligência no prisioneiro, porquanto, com o seu acurado senso político, não desejava adquirir um inimigo capaz de prejudicá-lo a qualquer tempo. Tendo reconhecido os altos dotes intelectuais e morais do apóstolo, modificou inteiramente sua atitude. Então, o que ele tinha prometido para os rabinos, falou assim: não, vamos lá, que eu entrego ele para vocês, mas tem que ser lá a minha decisão. Agora, com o que Paulo foi falando, ele entendeu que não era bem assim, ele não era um prisioneiro qualquer. E aí ele modificou a atitude dele. Passou logo a considerar com mais severidade o interlocutor, chegando à conclusão de que seria crime agir com parcialidade no feito. Além da cultura que o acusado exibia, tratava-se de um cidadão romano por títulos legitimamente adquiridos. Formulando novas conjecturas e com imensa surpresa para os representantes confiados do Sinédrio, Pórcio Festo perguntou ao prisioneiro se consentia em voltar a Jerusalém a fim de lá ser julgado. Olha isso, ele pergunta para Paulo se Paulo consente perante ele próprio pelo tribunal religioso de sua raça. Paulo de Tarso, compreendendo a cilada dos israelitas, replicou tranquilamente, enchendo a assembleia de assombro: Senhor governador, estou diante do tribunal de César, a fim de ser definitivamente julgado. Há mais de 2 anos espero a decisão de um processo que não posso compreender. Como sabeis, a ninguém ofendi. Minha prisão derivou tão só das intrigas religiosas de Jerusalém. Desafio nesse particular o conceito dos mais exigentes. Olha isso, olha como Paulo é sábio. Ele falou assim: eu estou sendo julgado por uma coisa religiosa ali. Você está aqui para me julgar, estou esperando há 2 anos, ninguém está me julgando, eu vou recorrer aos mais exigentes. Se pratiquei algum ato indigno, peço eu mesmo a sentença de morte. Olha o que ele está falando. Ele está determinando o que ele acha que tem que ser a decisão.
O próprio governador não estava conseguindo sentenciar. Convocado ao novo julgamento, acreditei tivesseis a coragem necessária para romper com as aspirações inferiores do sinédrio, fazendo justiça à vossa longanimidade de administrador consciencioso e reto. Continuo confiando na vossa autoridade, na vossa imparcialidade, isenta de favor. Olha isso, tá falando particularidades para que o governador também se enxergue, né, na decisão que ele vai tomar, com a responsabilidade que ele tem naquela decisão. Que ninguém poderá exigir de vossos encargos honrosos e delicados. Examinai detidamente as acusações que me retêm no cárcere de Cesareia. Presta atenção no que... Por que eu estou preso? Verificareis que nenhum poder provincial poderá entregar-me à tirania de Jerusalém. Ele está dizendo ao juiz as regras, né, das leis. Verificareis que nenhum poder provincial poderá entregar-me à tirania de Jerusalém. Reconhecendo essa valiosa circunstância e invocando meus títulos, embora creia sinceramente em vossas deliberações sábias e justas, apelo desde já para César. E aí, então, ele define esse momento, né? Dando o que ele acha que deveria ser, como se ele fosse um juiz. No lugar do juiz, ele acha que isso é o certo. E aí a atitude de Paulo é inesperada, né? E provoca um espanto geral. Mas aí a gente deixa para a próxima semana, porque senão a gente vai muito longe e aí na próxima semana eu acredito que a gente conclua já esse capítulo, aí vendo então que ele agora pediu para ser julgado em Roma, achando que então ninguém ali estava em condições de dar a definição dele. Então vamos para Roma. E aí semana que vem a gente conclui o capítulo, certo? Muita coisa interessante, né? Nesse trecho, as questões até informativas sobre os evangelhos, Lucas, o Atos dos Apóstolos, uma série de coisas. Mas a gente encerra por aqui hoje, então. Certo? Muito bom. Certo. Então, ótimo. Agradecemos a Deus mais uma vez a oportunidade, né, de estar aqui. E uma ótima semana, uma ótima noite para todos. Para vocês também, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, Boa gente. semana.